Saudações tricolores, galera! Nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu pré-jogo. Dessa vez falando aqui da nossa base, uma vez que ainda não temos acesso ao Maracanã, está muito cedo ainda. Mas daqui a pouquinho a nossa equipe está lá para trazer todas as informações diretamente do maior palco de futebol do planeta. Todos os detalhes do jogo, depois a zona mista, a coletiva e muito mais que você já está acostumado aqui no nosso portal saudaçõestricolores.com. Mas antes da gente falar sobre o jogo de hoje, nós precisamos falar um pouquinho sobre o regulamento do Campeonato Carioca. Muita gente nos procurou com muitas dúvidas aí acerca das classificações, classificação geral, classificação para a Taça Rio, e a gente vai procurar explicar as grandes dúvidas da galera aí. Mas para a gente explicar, a gente tem que dar um passo atrás e, por evidência, né, entender como é que funciona o regulamento do Campeonato Carioca. E não é tão complicado assim não, tá, gente? O Campeonato Carioca hoje tem uma classificação geral. A classificação geral nada mais é do que a soma dos dois turnos, tirando as fases semifinais dos turnos. Então, a fase de grupo da Taça Guanabara, somada à fase de grupo da Taça Rio, vai dar lá a classificação geral. O campeão da Taça Guanabara tem o seu lugar assegurado na semifinal geral do campeonato, assim como o campeão da Taça Rio, que também tem o seu lugar assegurado na semifinal do campeonato. Sendo times diferentes, os dois melhores classificados vão fazer as semifinais contra eles. O campeão da Taça Guanabara pega um melhor classificado e o campeão da Taça Rio pega o segundo melhor classificado. Fizeram as semifinais, o ganhador vai para a finalíssima, sendo que, a gente é bom lembrar, sendo que a gente tem essa questão da vantagem do empate para os campeões dos turnos. Bom, em sendo o mesmo campeão, nesse ano é difícil acontecer, o Vasco está praticamente fora das semifinais, basta que o Volta Redonda empate, mas no futebol a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Sendo o mesmo campeão, esse campeão já tem o direito assegurado de ir à final diretamente. E aí os dois melhores classificados, claro, evidentemente a exceção na lista de classificação do campeão que já está na semifinal, fazem uma semifinal e o vencedor vai enfrentar o campeão dos dois turnos na finalíssima. Então não é tão difícil da gente entender isso. Campeões diferentes se classificam, os dois melhores colocados na listagem, na classificação geral, melhor dizendo, evidentemente excluindo os campeões de turno, os dois melhores classificados enfrentam os campeões de turno em semifinal e depois fazem a finalíssima os vencedores de acordo com os critérios de desempate, com as vantagens do empate para os campeões de turno. Ponto. Essa é uma primeira parte do campeonato. Agora vamos falar um pouquinho da Taça Rio. Taça Rio, o Fluminense já está classificado, resta saber se ele vai se classificar em primeiro ou segundo lugar. E aí a Taça Rio funciona naquele esquema. Os dois melhores classificados de cada grupo passam às semifinais e se encontram. O primeiro de um contra o segundo do outro, o segundo do outro contra o primeiro de um. Bom, o Fluminense já está classificado, não pode ser mais alcançado por dois times, ele está em primeiro do grupo e muito provavelmente vai ficar em primeiro lugar. Mesmo que a gente não consiga a vitória hoje, é muito difícil do Volta Redonda vencer o seu jogo e tirar uma diferença aí de 5 gols para o Fluminense. Então, o Fluminense já está classificado para as finais da Taça Rio e vencendo o Fla-Flu hoje, isso é importantíssimo para a gente, tomara que sim, vencendo o Fla-Flu hoje, também garante o seu lugar nas semifinais geral do campeonato. Isso porque hoje na classificação geral, o Flamengo está em primeiro com 24 pontos, o Vasco está em segundo com 23, mas o Vasco não conta nessa classificação, porque ele já está com o seu lugar assegurado lá na semifinal, como a gente acabou de explicar. Fluminense, o Bangu vem em terceiro com 22 e o Fluminense vem com 21 na sequência. Então o Fluminense vencendo vai a 24, ultrapassa o Flamengo inclusive no saldo de gols e assume a ponta da classificação geral, garantindo o seu lugar na semifinal, independente do que aconteça na Taça Rio. Então esse é um fato importante para a vitória de hoje. Fluminense empatando ou perdendo, aí ele vai precisar, para seguir adiante nas semifinais, ele vai precisar ser campeão da Taça Rio, que aí ele se garante nas semifinais como campeão de turno, ou ele vai precisar que o Flamengo vença ou que o Bangu vença a Taça Rio. Por quê? Porque o Bangu e o Flamengo são os dois times que estão acima do Fluminense na tabela, em caso de derrota ou empate, vão continuar acima do Fluminense na tabela de classificação geral. Em um dos dois ganhando, abre a vaga para o Fluminense, porque eles vão entrar pela vaga de campeão de turno. Então, vamos tentar recapitular agora depois dessa explicação. Campeão da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio se classificam direto às semifinais. Os dois melhores classificados fazem as semifinais contra os campeões, sendo que os campeões têm a vantagem do empate, inclusive também com o mando de campo. Os vencedores fazem as finalíssimas. Bom, no caso do mesmo campeão da Taça Rio ser o mesmo campeão da Taça Guanabara, ele já está diretamente classificado às semifinais. Os dois melhores na classificação geral fazem uma semifinal
para saber quem é que vai disputar a finalíssima com o campeão dos 2 turnos. Fluminense na Taça Rio com o Flamengo. Eles vão decidir agora, é um jogo importante, não deixa de ser. Fluminense vencendo já se assegura nas semifinais do campeonato, importante ressaltar. Em caso de empate ou de derrota, Fluminense vai precisar ser campeão da Taça Rio, ou que o Bangu ou o Flamengo sejam campeão da Taça Rio, para que ele siga nas semifinais do campeonato geral. E para esse jogo, o Diniz está acenando escalar em um time reserva, né? Vai reservar muitas emoções pra gente aí. O time titular do Fluminense chegou realmente ao seu limite físico, né? A galera vem uma maratona de jogos aí, muito desgastante, uma viagem para o Chile há pouco tempo, quando ele conseguiu a vitória lá por 2-1 contra o Antofagasta. Então o Diniz resolveu poupar a equipe, somente Paulo Henrique Ganso e Léo Santos são os titulares que vêm, né? O Léo Santos assumiu a titularidade após a lesão do Digão, então hoje titular do Fluminense, somente Léo Santos e Paulo Henrique Ganso que estarão em campo. O Fluminense vem com Agenor, Ezequiel, o Léo Santos, como eu falei, ao lado do Nino, que faz a sua estreia, e Marlon ganha nova oportunidade na canhota. Aliás, ele está com muita vontade de mostrar seu valor, né? Ele que está amargando a reserva aí para o Caio Henrique, que a gente já pode chamar de volante lateral, tamanho é o desempenho do Caio Henrique na lateral. Mas o Marlon vem com muita vontade aí também, assim como o Alan e o menino Caio, o garoto Caio, né? Que também vai ganhar essa oportunidade de iniciar jogando. Danielzinho vai fazer o meio com Paulo Henrique Ganso, outra coisa também bastante rara, né? O Ganso e o Danielzinho jogando, sobretudo, por muito tempo, né? Desde o início do jogo. 2 meias o Fluminense vem com essa armação. E na frente, Matheus Gonçalves ao lado também da outra joia tricolor, Marcos Paulo, devem fechar o ataque. Quer dizer, o ataque vai ficar muito veloz. O time do Fluminense é um time de muita juventude, pouca experiência, e vai enfrentar um Flamengo recheado aí. O Abel não vai poupar ninguém, já foi amplamente noticiado aí. A gente pegou essa informação do Globoesporte.com. O Abel vem com tudo que tem de direito, tem muito desfalque, né? O Arrascaeta está com a seleção, o Coelho está com a seleção, Vitinho está machucado, enfim, mas ainda assim o Flamengo vem com o que tem de melhor para esse Fla-Flu. Eles vêm engasgado da derrota da semifinal da Taça Guanabara, primeiro clássico do ano, o primeiro Fla-Flu do ano, e vai ser o jogo promete muitas emoções aí. A gente espera que a nossa juventude, que a galera tricolor aí consiga se sobrepor na vontade, no talento, que a molecada sabe jogar bola, e que a gente consiga um bom resultado mais tarde hoje no Maracanã. Bom, essas foram as informações de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai atualizando o nosso site aí, o nosso Twitter, com mais informações a partir do momento que elas vão surgindo, e a gente vai deixando toda a galera tricolor extremamente antenada e ligada por o que acontece aqui no nosso Fluminense. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente está indo lá buscar.